gente volta agora a falar sobre a CPMI dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, porque a expectativa é de que a comissão seja instalada essa semana no Congresso, já a partir do dia 26. E o governo, que antes era contra a instalação, agora apoia a ideia e briga para ter maioria na comissão, também presidência, talvez relatoria. Sobre a estratégia da ala governista, a gente vai conversar agora com o senador Rogério Carvalho, do PT. Senador, muito bem-vindo aqui na CNN Brasil. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Muriel. Uma satisfação estar falando com vocês. Essa é uma semana de grandes definições aqui em Brasília. Exato. Eu quero justamente começar te perguntando, senador, qual que é o principal objetivo da ala governista agora, quando a gente fala em CPMI? Bom, primeiro é preciso dizer que todo o trabalho de investigação e identificação da maioria dos que financiaram, daqueles que participaram ou ajudaram de qualquer forma, logística, política, isso já está mapeado pelo Ministério da Justiça, pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, pelo STF, que está acompanhando e cuidando deste caso, por ser um crime de natureza muito específica e especial, né? Mas, diante dos fatos e das narrativas que têm sido construídas pela oposição, a CPI tornou-se inevitável e fundamental para que a gente traga à luz novos atores dessa investida golpista que nós vivemos no dia 8 de 1. Por exemplo, o general Heleno, que foi do GSI, que comandou e que montou grande parte do efetivo que operava na guarda presidencial. Precisamos ouvi-lo. Precisamos ouvir o presidente Bolsonaro, precisamos ouvir o Torres, né, que está preso. Precisamos ouvir os principais personagens, o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. Precisamos ouvir todas as pessoas e, se precisar ouvir membros do governo, também serão ouvidos membros do governo que estavam já no exercício das funções no dia 8 de janeiro. Mas é importante colocar luz sobre as narrativas que tentam passar a ideia para a sociedade de que tudo o que aconteceu foi uma tentativa de transferir responsabilidade para o ex-presidente. Não, o ex-presidente vinha atacando, agredindo as instituições desde o primeiro dia de mandato. O Eduardo Bolsonaro dizia que para fechar o STF bastava um jipe e 4 soldados. Então, essa sanha golpista vem da origem desse grupo que governou o Brasil ao longo desses 4 anos. Portanto, dia 8 de janeiro é o ápice, né? E, portanto, a gente precisa desfazer essas narrativas e colocar luz sobre os fatos, porque esse mundo de narrativa é um mundo que tenta destruir os fatos, destruir aquilo que dá sustentação concreta às versões e que fala sobre a realidade, sobre a história. E a história, ela se sustenta em fatos objetivos, em coisas que ocorreram, em ações, em atitudes, em posições que foram assumidas por quem tinha poder de mando ao longo do processo anterior e durante o fato ocorrido. Senador, eu aproveito para chamar o Gustavo Uribe para a nossa conversa aqui. Uribe. Senador, nós vimos que na CPI da pandemia optou-se por um nome de um partido como o PSD, um partido aí mais do centro e ao mesmo tempo ligado ao atual governo federal. O senhor acha que caso o governo federal consiga, e são os cálculos feitos pelo Palácio do Planalto, 21 dos 32 integrantes da CPMI do 8 de janeiro, seria a mesma linha, seria indicado o nome para a presidência de um partido mais de centro da base governista, como um PSD, por exemplo? Olha, primeiro tem que definir quem são os representantes dos diversos partidos que têm prerrogativa e têm número de parlamentares com condição de indicar membros da CPI. Então, definido quem são os parlamentares indicados por cada partido, aí sim
nós vamos definir quem são os melhores nomes para relatoria e presidência. Veja, o crime que foi perpetrado, que foi cometido no dia 8 de janeiro, é um crime que independe de partido. É um crime contra a democracia, é um crime contra as instituições, é um crime contra os símbolos nacionais. Então, pouco importa qual o partido que vai estar no comando e na relatoria. Importa que tenha um partido, claro, importa no sentido se é da base, sendo da base e que defenda a democracia, qualquer partido vai estar alinhado com o esclarecimento e passar os fatos com a maior transparência possível para que a sociedade forme uma opinião correta sobre o que antecedeu, o durante e o pós 8 de janeiro, que é importante que a gente avalie. Senador Basília Rodrigues vem agora conversar com a gente também. Basília. Senador, tudo bem? Eu queria saber se o senhor vai participar, tudo ótimo, o senhor vai participar da CPMI e também chamar a atenção para Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública. A defesa dele deve pedir o adiamento do depoimento que ele daria hoje à Polícia Federal sobre a operação da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições. O senhor acha que o estado psicológico do ex-ministro, ele que, de acordo com interlocutores, e teve uma piora no quadro de saúde, está deprimido, pode dificultar a ida dele à CPMI para prestar esclarecimentos sobre o 8 de janeiro também? Ele precisa, ele é um ator importante. Ele era o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, ele era um homem forte do governo Bolsonaro e na casa dele foi encontrada uma minuta que autoriza ao golpe, né? E como todo o arcabouço jurídico para justificar a manutenção, mesmo depois de uma eleição, do Jair Bolsonaro na presidência da República. Portanto, ele era guardião da estratégia do golpe. Então, independente das condições de saúde dele, ele pode não ir numa semana, pode não ir numa outra semana, mas a CPI pode até ir ao hospital fazer, ou onde ele estiver, fazer a oitiva com ele, e isso ele não vai poder fugir eternamente de dar depoimento e de dar depoimento à polícia ou de dar um depoimento à CPI quando ela for instalada. Ele é uma peça-chave, assim como Jair Bolsonaro é uma peça-chave, assim como Carlos Bolsonaro, desta vez, passa a ser uma peça-chave, porque há indícios de que ele se comunicou no dia 8 de janeiro. Então, todos esses atores, agora, não mais no governo, eles têm... o Carlos tem a prerrogativa de ser parlamentar, ele vai se ele quiser, mas o Jair Bolsonaro não, ele não é mais presidente, ele agora pode ser convocado, sim, para depor na CPI do 8 de janeiro. Muito bem, nós conversamos com o senador Rogério Carvalho, do PT do Sergipe. Senador, obrigada por conversar com a gente aqui na CNN Brasil. Volte sempre, viu? Um abraço para vocês. Obrigada, senador.